Então, a nossa aula de geografia desta semana, página 126 a 130. Então, isto é cartografia. Então, observe aí, né, um mapa mundi, comparar dados em mapas e gráficos. Então, nós temos aí, ó, países mais populosos de 2016. Então, tem alguns aí coloridos, né, ó, Estados Unidos, Brasil, Paquistão, Índia, China, Indonésia. Então, observe aí no mapa. E depois, aí na página 126, você tem um gráfico, né, países mais populosos do mundo. Então, o que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que pintar, né? Você tem que pintar as colunas do gráfico com as cores que correspondem aos países apresentados no planisfério. Em seguida, verifique a população total de cada país, né? Então, veja aí, ó, a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão. Observe aí as cores. Então, lá no seu livro, você vai pintar esse gráfico. Então, depois que você pintou as colunas do gráfico, viu lá, né, a quantidade dos povos, a população de cada um, continue respondendo aí. Os países mais populosos do mundo localizam-se em sua parte no hemisfério norte ou no hemisfério sul, né? Então, no hemisfério norte, quer dizer, na parte de cima lá, tá? Você olha lá no seu mapa, tem uma linha lá dividindo, né? Vejam lá as linhas. Então, tem a parte em cima, que é norte, a parte de baixo, né, ó, do Brasil lá, é o hemisfério sul, tá? Então, os mais populosos estão na parte de cima, tá? Que são a China e a Índia. O país mais populoso localiza-se no hemisfério ocidental ou oriental. Então, no hemisfério oriental, tá? Então, observe aqui, ó, eu tentei fazer uma figura aí para que vocês consigam entender um pouquinho aí. Então, a gente tem aí como se fosse o mapa mundi. Então, observe aí, ó, essa parte de cima, hemisfério norte, a parte de baixo, hemisfério sul. O seu lado direito é o hemisfério oriental e o seu lado esquerdo, hemisfério ocidental, tá? Para que vocês consigam entender melhor a resposta para essas perguntas. Qual é a diferença entre o primeiro e o terceiro colocado em número de habitantes? Então, observe aí, né, que o primeiro colocado é a China, com 1.376.048.943 habitantes. O terceiro é os Estados Unidos, 321.773.631 habitantes. Então, a diferença entre eles é de 1.054.275.312 pessoas. O Brasil está entre os 6 países mais populosos do mundo. Entretanto, qual é a diferença do nosso país em números para o primeiro colocado? Então, nós vimos lá que o primeiro é a China, né? E a diferença é de 1.168.201.415 pessoas. Como o Brasil tornou-se tão populoso, né? Então, vejam aí, no século passado, a população brasileira cresceu rapidamente. Vamos descobrir como isso aconteceu? Então, analise aí o gráfico, ó. Em 1900, né? O pontinho verde lá estava lá embaixo, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2010, 2016. Olha como foi crescendo a nossa população. A partir de que ano você pode perceber que o crescimento da população se tornou maior? Então, a partir de 1940.
Por que você acha que isso aconteceu, né? Então, por que você acha que a população do Brasil foi crescendo dessa forma, né? Então, essa resposta é pessoal, né? Então, o que nós podemos pensar aí? Por que a população aumenta? Como nós estávamos vendo, né? No Brasil, chegaram muitos imigrantes, né? Muitas pessoas de outros países foram chegando no Brasil. E com isso, a população foi aumentando. Também a questão da tecnologia, né? Porque a medicina foi melhorando, foi sendo descoberto vacinas, cura para algumas doenças. Então a população foi vivendo mais e também muitas pessoas foram vindo de fora, de outros países. E aí a população foi crescendo, né? Então o gráfico mostra como a população cresceu em ritmo acelerado durante o século XX. Esse crescimento ocorreu principalmente por causa dos seguintes fatores, como nós estamos falando: a entrada dos imigrantes no país, os avanços da medicina e a ampliação do saneamento básico, né? Porque a vida das pessoas vai melhorando e aí as pessoas vão vivendo mais e melhor. E aí veja também os quadros que explicam esses fatores, né? Além dos portugueses, foram numerosos os imigrantes espanhóis, alemães, italianos, japoneses, árabes, entre outros grupos que chegaram ao país, principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, né? Então, como nós estamos falando, muitas pessoas chegando, né, no país. E também outro fator foi, a partir da década de 40, ocorreram muitos avanços na medicina. Foram descobertos novos medicamentos, como antibióticos, vacinas, assim como o tratamento e a cura de muitas doenças. O governo também ampliou o atendimento médico, hospitalar para a população, campanha de vacinação, distribuição de remédios, né? Então, atualmente, as primeiras doses de algumas vacinas, como contra a tuberculose, a hepatite, são tomadas logo após o nascimento. Desse modo, a quantidade de pessoas que morriam, né, dessas doenças foi diminuindo. E um outro fator importante também foi a ampliação dos serviços de saneamento básico nas cidades brasileiras. Então, o tratamento de água, a distribuição por meio de encanamento, coleta de lixo e de esgoto, passaram a ser realizadas com maior frequência. Desse modo, doenças também, né, que aconteciam, como diarreia, hepatite, esquistossomose, causadas por água contaminada e por animais que vivem no lixo e no esgoto, passaram a ser evitadas. Então, vocês podem ver aí que foram por essas razões que a população brasileira aumentou muito, né? Certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia desta semana.